Fala galera, aqui é o Guilherme. Hoje eu tenho uma ideia para apresentar para vocês, que é uma ideia que me ajudou a pensar mais quando eu estava refletindo sobre qual era a profissão que eu ia escolher. Eu acho que é uma forma de pensar que pode ajudar algum de vocês. Então vamos lá. Cara, as pessoas, muitas delas, desejam ter o carro dos sonhos, a viagem dos sonhos de forma frequente, a casa dos sonhos, uma vida que elas se sintam ali que podem ter acesso a coisas que querem. Ter acesso não ao carro que dá, mas o carro que querem. Não a casa que dá, mas a casa que querem. Não a viagem que dá, mas a viagem que querem. E para isso, a maioria de nós, pelo menos é o que eu penso, sabe que o que a gente precisa é de dinheiro. Só que quando a gente pensa no que a gente quer e não no que a gente pode, a gente sabe que a gente precisa de muito dinheiro, não pouco. Então a maioria de nós entende... Olha que legal, logo agora. Olha, parou. Vamos lá. E as pessoas entendem que não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. E sendo assim, elas precisam trabalhar. Só que, ao mesmo tempo, muitas entendem que não é só trabalhar, porque trabalhar te dá dinheiro, mas talvez não muito dinheiro. E quando eu percebi isso, eu falei, cara, não é qualquer emprego que vai me dar a quantidade de dinheiro que eu preciso para viver a vida que eu quero. Então, existe uma espécie de trabalho ou uma espécie de cargos que vão me dar a quantidade de dinheiro necessária. Só que aí eu comecei a pensar, cara, o que dá mais dinheiro, digamos assim, sejam os cargos maiores. Vamos pensar, por exemplo, juiz, um advogado muito bem remunerado, um médico muito bem remunerado. E aí eu comecei a pensar, cara, talvez tem muitas profissões que dão muito dinheiro. Por exemplo, tem médico que dá muito dinheiro, mas tem médico também que ganha menos. Tem advogado que ganha muito dinheiro, mas também tem advogado que ganha menos. Tem músico que ganha muito dinheiro, mas tem músico que ganha menos. Beleza? Então, se há músicos, se há médicos, se há advogados que ganham muito e advogados que ganham menos, isso significa que os bons ganham muito, os medianos ganham pouco. Então, se eu escolher uma profissão que teoricamente ganha muito, mas eu não sou tão bom naquilo, significa que eu vou ser mediano. Logo, eu não vou ganhar tanto assim. Então eu reparei, cara, não adianta só escolher uma profissão que dá muito dinheiro. Eu tenho que escolher uma profissão que, além de dar muito dinheiro, se conecte com aquilo que eu sou bom. E veja, corrigindo, nem precisa ser uma profissão que dá muito dinheiro. Às vezes uma profissão que nem é tão bem remunerada assim, se você é bom nela, você ganha muito. Por exemplo, educação física. Teoricamente, muita gente diz que não dá tanto dinheiro assim. Mas, se você é bom, há caminhos para você ganhar muito nessa profissão. Músico. Se você é bom, também há muitos caminhos. Só que, cara, eu comecei a ver que não é você ser só bom. Não é só você amar. Existe um caminho ali que também tem que ser percorrido. Dentro de marketing, dentro de você conseguir as relações certas. Então, não basta só isso. E eu reparei, cara, se não é só escolher algo que eu amo, se não é só escolher algo que eu sou teoricamente ali minimamente bom, o que eu preciso? Pô, eu preciso encontrar uma profissão na qual eu tenha habilidades que se conectem, não só se conectem, mas eu também tenho que ter habilidades ali que, de certa forma, até as minhas fraquezas, até os pontos que não fazem tanto sentido para mim, se conectem. Ou seja, cara, é estranho ouvir ali algo e tá falando aqui, mas isso vamos seguir assim. Vamos lá. Agora foi. Beleza. Mas a ideia é, existe predisposições na gente, existe capacidades de conhecimento que a gente já adquiriu, existe
coisas que a gente está mais predispostos a fazer. Existem habilidades que a gente tem que são habilidades que vão fundamentar uma profissão. Então o que eu reparei? Cara, se eu quero escolher uma profissão, eu não devo nem pensar na profissão que dá mais dinheiro, nem pensar na profissão que teoricamente eu acho que eu gosto. O que eu devo fazer é me autoconhecer. Saber quais são as minhas forças, minhas fraquezas, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu sou ruim, aquilo que eu aceito, aquilo que eu não aceito, me envolver em dinâmicas de trabalho, perguntar às pessoas naquilo que elas veem que eu faço de forma natural, porque às vezes aquilo que você é realmente bom nem é aquilo que você gosta, entende? Tem habilidades que não são habilidades que eu gosto teoricamente, mas que as pessoas falaram que eu sou bom. E de fato, eu reparei que algumas delas são verdades. Então o que eu trago aqui para vocês é justamente isso. Desenvolvam o autoconhecimento para descobrirem aquilo que, de certa forma, é o que vocês são bons, o que vocês gostam. Unam tudo isso num bolo e isso vai conectar com uma profissão. Essa profissão, quando você entrar, desenvolver as habilidades ali, que inclusive vai ser mais fácil de você desenvolver porque você já tem predisposição. Quando você fizer isso, isso vai te dar um ofício ideal. Lá você vai conseguir, possivelmente, um caminho para ganhar dinheiro, mas não pouco, mas muito dinheiro, que vai fazer com que você alcance aquilo que talvez seja o que todo mundo aqui esteja buscando, ou talvez a maioria de nós, que é a casa que a gente quer, o carro que a gente quer, a vida que a gente quer. Então, veja, esse é um caminho que eu estou usando. Talvez para você alguma coisa funcione, ou talvez nada funcione. A questão é que vocês precisam decidir aquilo. Talvez para vocês funcione escolher a profissão que dê mais grana, talvez para vocês não. Então, essa é a ideia que eu tenho para trazer hoje.